Mas nós temos aqui, meu querido, um jovem missionário, jovem formador, o nosso querido irmão Marco Lucas. Você tem um nome bonito, rapaz, Marco Lucas. Obrigado, irmão. É uma alegria poder estar aqui neste programa tão especial, Fortes na Fé. Exatamente. Ô Marco Lucas, você certamente, conhecendo os missionários redentoristas, falou, quero ser como um desses. Você morava onde quando você sentiu o chamado de Deus? Irmão, desde pequeno eu cultivei em mim uma fé bastante ativa na igreja. A minha família é católica. Eu nasci na zona rural de uma cidade chamada Extrema, no sul de Minas, mas depois de um tempo os meus pais migraram para uma outra cidadezinha chamada Estiva. E lá então é o lugar que eu recebi os primeiros sacramentos, né? Que eu pude vivenciar mais de perto a vida cristã. E eu me recordo que por um tempo passou lá pela minha paróquia um padre chamado Lucas. E na minha cidade... Lucas? Sim. Ora aí. E na minha cidade as pessoas sempre me chamaram de Lucas, não de Marco Lucas. E uma vez cumprimentando esse padre, ele me disse, você será um padre igual a mim. E eu acho que a partir daí começou a germinar esse desejo de ser religioso, de ser padre. Mas foi interessante, Deus tem as suas estratégias. No ensino médio, quando eu conheci um professor de história, ele me levou um folder dos missionários redentoristas. E lá tinha a história do grande irmão Geraldo Magelo, nosso santo. São Geraldo Magelo, que E bênção. ao conhecer São Geraldo, conheci um outro modelo de vida na igreja, a vocação do irmão missionário redentorista. E me encantei pela vida de São Geraldo, pelos irmãos redentoristas, e esse é o motivo então pelo qual hoje sou missionário redentorista e sou muito feliz com meu irmão. Que legal. Ô Marco Lucas, às vezes é por uma brincadeira assim que Deus usa para chamar a gente. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos um pouco mais, 9, 10 anos. Foram 2 seminaristas da cidade da Diocese de Apucarana fazer um trabalho de férias na onde que eu morava. E a gente foi tudo lá nas crianças, na catequese, né? E eles brincando disseram assim, quem quer ir pro seminário? Aí todo mundo levantou a mão, sabe aquele grito? Todo eu quero, sabe? Começou a brincadeira ali. A partir daquele momento começou a despertar em mim um desejo de ir pro seminário. Foi numa brincadeira dessa. Pois é, Deus sabe como faz, né? Deus tem o seu jeitão, podemos dizer assim. Deus tem. Eu até quando vou assim, por exemplo, a alguma ordenação ou profissão de algum confrade nosso redentorista, às vezes a gente vai numa cidadezinha tão assim, pacata, estranha, Sim. longe, eu falo, nossa senhora, como Deus chama mesmo, né? Esse rapaz aqui. Ele chegou aqui. Ô Marco, você está com quanto tempo de seminário? De vida religiosa, de missionário? Eu professei os votos no dia 28 de janeiro de 2017, lá em Tietê. 28 de janeiro de 1000? De 2017. 1000 não, 1000 é o senhor. Então você tá com 6 anos. Estou completando. Hoje, exatamente hoje. Pois é, olha só que maravilha. Parabéns, rapaz. Obrigado. 6 anos de vida missionária. E 6 anos muito felizes. Eu me sinto muito alegre Que legal, como irmão redentorista, rapaz. como Olha. missionário aqui na nossa feliz congregação. E você com 6 anos de vida missionária, com esse trabalho bonito, porque você trabalha na editora Santuário, mas você trabalha na formação dos futuros missionários, é isso? Pois é, tá vendo? Deus sempre mexendo os seus palitinhos. Também Marcos, estou na formação ali do propedêutico aqui em Aparecida, no nosso seminário Santo Afonso. Que bênção, que bênção. Os nossos antigos diziam assim, que os melhores são chamados para trabalhar na formação. É por isso que o senhor já foi formador, então? Marco Lucas, como é que a vocação é desperta? Como é que o jovem percebe? Você contou já um pouco a sua história, né? Uhum. Foi numa brincadeira do padre Lucas, você vai ser padre, enfim. Contei também assim de uma maneira meio que brincando. Sim. A partir dali Deus chama. Como é que o jovem sente que ele é chamado para ser um missionário redentorista? Acho que a primeira coisa é ser um cristão católico, participando na comunidade e depois tendo contato conosco. Nós estamos em várias frentes de trabalhos, nós atuamos nas paróquias, nos santuários,
pelos meios de comunicação, como aqui, agora neste momento, por este programa, o jovem, ao ter contato conosco, ele vai ver o nosso jeito de ser missionário e eu não tenho dúvida, ele vai se encantar e vai querer ser um igual a nós, porque vale muito a pena ser missionário e é muito bom ser redentorista. Dias atrás um jovem falou para mim, irmão Viveiro, quando eu vejo vocês com aquela batina preta, aquele rosário na cintura, eu falo, eu quero ser um desses. É meio por aí, vendo o testemunho, claro, o trabalho missionário. E nós temos tantos meios, né? TV, rádio, internet, basílica, santuário, paróquias. Quer dizer, tem uma janela grande para o jovem ver e através disso Deus o chamar. Exatamente, eu acho que essa proximidade que nós temos, né, favorece para que o jovem nos conheça o nosso trabalho, que é um trabalho bastante importante na igreja. Nós atuamos em várias frentes e sempre temos essa preocupação de levar o anúncio da copiosa redenção às pessoas. Então, os jovens nos conhecendo e conhecendo o nosso trabalho é uma forma pela qual ele poderá, então, também querer ingressar em nossa congregação e ser um missionário como nós. Agora, a partir do momento que o jovem desperta, eu quero ser um missionário redentorista, quais são os próximos passos? O que ele precisa fazer? Acho que o passo seguinte é continuar rezando esse chamado. Se ele se sentiu interpelado, ele tem que agora dar mais uma oportunidade para Deus continuar falando aos seus ouvidos. Depois, claro, entrar em contato conosco. Aqui em Aparecida nós temos o nosso site, a12.com/vocacional jovem. Então, ele poderá entrar em contato com o nosso secretariado vocacional, que vai fazer depois todo esse processo de contato com ele, para que ele possa conhecer mais de perto a nossa congregação, né? Vai haver agora, a partir desse momento, desse contato, as correspondências. E os jovens depois poderão participar também dos encontros vocacionais, do retiro, da convivência. Há um processo até que ele ingresse de fato em nossa congregação. Ô Marco Lucas, esse processo que você está dizendo, ele é muito importante, não é? Porque às vezes o jovem acha bonito, mas só achar bonito ainda não tem consistência vocacional, não é? Às vezes eu admiro, mas peraí, acho bonito, mas não é para mim. Agora, eu me senti chamado e a partir do momento que ele entra em contato com o secretariado, ele participa ele vai conhecendo realmente e vai aprofundando essa questão do chamado e da resposta. Então, esse período de acompanhamento, de discernimento, ele é muito importante, né? Demais, porque a gente só vai assumir aquilo que a gente conhece de fato, né? Claro que quando a gente vê todo o fervorinho, a animação dos missionários, nós ficamos encantados por aquilo. Mas às vezes é algo assim, experimental, de momento. Agora, o jovem que quer assumir para valer a vida religiosa como redentorista, vai requerer dele um pouquinho a mais. Esse processo de amadurecimento, de conhecimento da congregação, do carisma, da espiritualidade. E também, claro, nós temos as nossas alegrias, mas também a vida religiosa tem também os seus desafios, né? Nós, missionários, atuamos em várias pastorais, em vários lugares. Então, tudo isso é interessante e é importante que nós percebamos para que quando, de fato, esse jovem entre em contato conosco, ele tenha essa clareza de que a vida redentorista requer comprometimento. Ô Marco Lucas, então nós falamos que o jovem vai discernindo, ele se sente chamado, ele participa de um processo de acompanhamento vocacional, vai aprofundando. E a partir do momento que ele decide, eu quero ser missionário redentorista, decidir ser missionário redentorista, qual que é o passo seguinte? Então, após ele fazer esse processo de contato com o secretariado vocacional, ele vai participar dos encontros, do retiro, e depois será chamado para a convivência vocacional, que é uma semana de encontro, de dinâmicas, de oração. Ou seja, ele já vai ter mais ou menos um raio-x daquilo que está por vir. Como funciona a dinâmica da vida no seminário, né? Claro que é uma semana só, não dá para... Mas já dá um parâmetro para ele.
Depois, sendo aprovado na convivência vocacional, ele vai ingressar para a nossa congregação. Aí o jovem que tem, por exemplo, uma idade ainda que ele esteja cursando o ensino médio, ele vai entrar no seminário lá em Santa Bárbara do Oeste, que fica no interior de São Paulo, para continuar os estudos do ensino médio juntamente com a formação redentorista. Depois, por exemplo, se o jovem já concluiu o ensino médio, mas ele tem uma idade regular, digamos assim, ele recentemente saiu do ensino médio, então ele vai entrar para o propedêutico, aqui no Seminário Santo Afonso, em Aparecida. Ensino médio em Santa Bárbara. Santa Bárbara, isso. E no propedêutico ele vai ter toda a formação religiosa, mas também haverá uma formação acadêmica. Ele vai fazer um curso pré-vestibular, porque no ano seguinte ele fará a filosofia. Então o propedêutico, digamos assim, para aquele jovem que já concluiu o ensino médio, já é o primeiro passo para no próximo ano ele iniciar a filosofia. Já o jovem que é adulto também tem a oportunidade de entrar na nossa congregação, né? Nós temos o PVA, que é o Projeto para as Vocações Adultas. Nós acolhemos jovens, adultos, maduros, pessoas que já têm formações acadêmicas ou outros cursos, para fazer também o processo conosco. Então, até 35 anos, nós acolhemos esses jovens, né, esses rapazes, e aí eles farão, então, o processo formativo, que é uma outra dinâmica, é uma outra realidade, lá em Campinas, no nosso Seminário São Clemente. Então, e também... Marco, quer dizer, que se o jovem se sentir chamado, por exemplo, aos 35 anos... ele ainda é possível entrar no seminário? Sim, claro, é possível. Hoje nós chamamos de vocações adultas, né? Nós já temos aí alguns jovens que estão nesse processo, então nós acolhemos também jovens até esta idade. E depois nós também temos a nossa vocação, né? Que é a vocação para irmão missionário redentorista. Nós temos um seminário específico para a nossa formação, é o único seminário, né? A única casa de formação da congregação. A nossa província sempre teve esse zelo pela vocação dos irmãos, e o jovem também se sentindo chamado para ser um irmão, como o irmão Viveiros, como a mim também, poderá também fazer esse processo e vai fazer todo o seu itinerário vocacional, o seu processo formativo lá em Sorocaba, no nosso seminário São Geraldo Magela. Legal isso, rapaz. Então, lá, se um jovem deseja ser irmão redentorista, ele pode, então, se candidatar a entrar no Seminário São Geraldo para a formação de irmãos. Eu vou falar um segredo aqui, ô Marco, segredo entre nós, hein? Mas em fevereiro do mês que vem, né? Nós estamos hoje terminando esse mês de janeiro. Daqui a 12 dias vai fazer 50 anos que eu entrei no seminário. Benza a Deus. É muita experiência acumulada. Olha, meio século que eu entrei no seminário tempo, tá São Geraldo aqui no Putim. E hoje, claro, o seminário funciona em Sorocaba, até para oferecer melhores condições de formação, não é isso? Exatamente. Eu fiz todo o meu processo em Sorocaba. Você já é fruto dessa nova experiência. Exatamente. Quando eu ingressei ao seminário em 2012, a congregação já havia, no ano anterior, adquirido a propriedade lá e estava em construção o seminário. E, por providência de Deus, sou lá da primeira turma daquele seminário. E graças a Deus tive uma boa formação lá também, junto com os missionários redentoristas, e estamos aí. Ô, Marco, você que é formador, passou bem recentemente aí pelo processo de formação e é formador. Quais são os desafios do trabalho da formação? Os desafios são bastante. Eu acho que toda atividade missionária tem os seus desafios, né? Hoje, apesar de eu ser jovem, então, mesmo estando conectado, eu acho que o maior desafio é tentar fazer com que os jovens que estão no seminário se concentrem nessa busca incessante, nesse chamado que eles estão vivendo, que é o desejo de ser missionários redentoristas, né?
Mas eu digo assim, que os desafios são muito pequenos diante da alegria de poder servir como formador, sabe? Eu acho que a formação é uma graça de Deus na nossa vida, todos nós passamos por ela, e se nós estamos hoje ajudando, atuando, então é uma bênção de Deus. Mas tem, claro, os desafios comuns de uma sociedade moderna. Né? Fazem parte. A sociedade é moderna, tecnológica, então tudo isso influencia, né? E depois eu acho que um dos desafios grandes assim também é a falta, às vezes, do apoio da sociedade para com os jovens, sabe? As famílias, eu acho que às vezes incentivam, mas incentivam pouco. Acho que falta até pouca oração por parte de nós que somos cristãos católicos, sabe? Nós poderíamos enviar mais jovens para o seminário, né? Eu acho bonito quantas vezes os missionários redentoristas no santuário, assim logo após a missa ou em alguma outra ocasião, pedem vocações, convidam jovens, sabe? Eu acho que nós temos de ser esses promotores vocacionais, não basta deixar só para o formador. É como a gente terceirizar a formação. Por exemplo, na escola a gente tem a mania de terceirizar para o professor. O professor resolve aí. Não, acho que todos nós somos igreja, somos também chamados a ser formadores, incentivando também aqueles que já estão na formação e trazendo outros, né? Mostrando que é bonito esse jeito de viver na igreja, que ser missionário redentorista é algo prazeroso e é um dom de Deus para todos nós. Até porque, né, Marco Lucas, assim, ninguém fica missionário para si, né? Fica missionário para a igreja, fica missionário para o povo, fica missionário para a evangelização. E quando Jesus disse lá que a messe é grande e os operários são pouco, peçam ao Senhor da messe, Ele está dizendo isso, juntos em comunidade, assumam esse compromisso de pedir e de apoiar, de valorizar, né, a vocação da juventude. Há muita gente que diz assim, olha, no meu tempo, se eu tivesse tido o apoio necessário, hoje eu estaria. Às vezes isso é verdade, às vezes falta o apoio mesmo. Eu queria perguntar para você, quais são as alegrias que o formador vai vivendo, acompanhando no processo de formação? As alegrias são muitas. Eu acho assim que a maior alegria é perceber que o processo está caminhando bem, sabe? É muito interessante, esses dias mesmos atrás, dias atrás, mas já fazem 2 meses, nós estivemos lá no Seminário Santo Afonso, o encontro dos familiares redentoristas, e aí teve um momento lá de apresentação dos seminaristas. E eu me recordo, por exemplo, tinha alguns lá que quando chegaram eram tímidos. Aí você vê aqueles meninos se soltando, falando, se expressando bem, falando né? De coisas importantes da nossa vida, sabe? Ou seja, já com um conhecimento meio que apropriado, assim, né? Isso é maravilhoso, você falar assim, nossa, como aquele jovem cresceu, sabe? Nossa, que maravilha. Isso eu acho que é a maior gratificação que a gente tem. Eu acho que nós somos prova disso, né? Saímos lá da roça, caipira, tímidos, e a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo. Marco Lucas, muito obrigado pelo seu testemunho, obrigado pelo seu trabalho, obrigado pelo seu encantamento como religioso, como irmão. Você vibra em ser um irmão, isso é muito bonito. O testemunho da alegria de alguém realizado, isso é tão bom a gente ver isso. Bom, Viveiros, eu que agradeço. Eu acho que Deus tem o seu jeito mesmo de fazer as coisas. Quando você falava aí que nós viemos da roça, né? E graças a Deus, assim, nós ganhamos dele dons, talentos e agora estamos distribuindo tudo isso em prol da missão, em favor do reino dele, para as pessoas. Ser missionário redentorista para mim é um grande dom. Eu me sinto muito feliz e eu ficarei muito feliz se eu encontrar algum jovem que acompanhou, assistiu o nosso programa e me disser em algum momento que veio ser redentorista, se sentiu chamado a partir deste nosso bate-papo aqui. E qual que é o endereço para esse jovem que está lá acompanhando, quem sabe os pais, qual é o endereço para ele entrar em contato? É muito fácil, eu acho que você que está em casa, você jovem, os pais, os avós, sobretudo os avós, que normalmente os avós incentivam muito, né? Os filhos, os netos a irem à igreja.
Entre em contato conosco a 12.com/vocacional. Também tem a 12.com/redentoristas. Nos Redentoristas você vai conhecer mais sobre a nossa congregação, a nossa espiritualidade, as nossas frentes missionárias. Mas você, jovem, não deixe de acessar o nosso site, a 12.com/vocacional. Se inscreva, venha conhecer a congregação dos Redentoristas, você vai se encantar. E quem sabe, se for da vontade de Deus, você será também um missionário conosco. Legal. Muito obrigado, Marco Lucas. Meu querido irmão, vale a pena ser missionário redentorista. Deseja ser um irmão? Tá aí, a 12.com/vocacional. Grande abraço para você, muita paz, muita alegria e que Deus continue abençoando todos nós. Rezem conosco, rezem pelas vocações. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Amém.